E é claro, eu não sou santa, eu tive um relacionamento extraconjugal, mas foi com aquela pessoa, entendeu? Fui em cima dele porque eu achei que ninguém sabia da minha vida dupla, né? Você imagina, Rufus, um monte de homens, 50 homens, saber o que você faz e o que você deixa de fazer? E aí eu atendi a ligação e a voz falou assim: eu vou te contar quem é sua amiga. O que eu pensei em fazer? Falei, agora você me paga. Tesouros, a Rosa tava traindo o marido, contou pra melhor amiga dela e a melhor amiga dela fez o quê? Espalhou pra cidade inteira. A vida da Rosa virou um inferno, isso despertou o pior lado dela e ela armou uma vingança que hoje ela fala que não faria de novo, mas agora já tá feito. E sabe o que aconteceu, gato? Oiê, tesouro! Ó, antes de começar, eu sempre falo, né? Deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, pra eu mandar um beijo pra você. E da outra vez, na última história que eu coloquei, eu tive uma grande surpresa que eu descobri que o nosso canal tem 3 membros. Membro, o que que é? É uma pessoa que ela é assinante do canal, ela paga R$ 7,90 por mês e aí ela recebe um selinho, que é um R ou um sapatinho assim, igual aqueles meus telefones, que sempre vai ficar do lado dos comentários dela. E ser membro, gata, é mais que nada uma maneira de ajudar o criador de conteúdo, é uma maneira de dizer assim, ó, Rufus, eu tô com você. E tem 3 membros no nosso canal, que é a Kelly Moreira, de Londrina, no Paraná. Mua! A Rose Moreira, ó, Moreira também, de Ferraz dos Vasconcelos, em São Paulo. Mua! E a Eliana de Matos, de Montemor. Obrigado, gatas. Obrigado do fundo do meu coração por apoiar esse trabalho. Essa coisa de membros, em breve eu vou fazer uma história exclusiva só para quem for membro. Uma vez por semana eu vou colocar aquelas cartas que eu leio aqui para quem for membro, que é uma maneira que as pessoas têm de me ajudar, de acreditar no meu trabalho, né? Pagando R$ 7,90 por mês. E de eu retribuir esse carinho, que mais do que nada é um carinho, que tem dia... Ai, que é difícil, gato. Tem dia que eu acordo pensando, caramba, trabalho, 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 quero que essas histórias cheguem o mais longe possível, mas às vezes parece que é tudo tão devagar. E aí eu vejo a pessoa, sabe, acreditando em mim, me apoiando, sendo membro do fundo do meu coração, gatas. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Se você que tá ouvindo quiser ser membro também, tem um botãozinho por aqui embaixo escrito seja membro, é R$ 7,90 por mês. Eu acho que você pode cancelar quando... Eu acho não, você pode cancelar quando você quiser. Eu quero ajudar esse mês, mas o próximo eu não quero ajudar. Beleza, é só cancelar, sem problema nenhum, gata. Isso é só um carinho que você tem comigo, com o meu canal. E que em breve, quando eu for lançar essas histórias exclusivas, eu vou avisar aqui, vai ser a forma que eu vou ter de retribuir esse carinho. Mas por enquanto tem os ícones, que é o sapato e o R. Ah, é tão bonitinho, você vai fazer um comentário e vai ter R do lado. Ai, chega, já falei demais. Ó, pra eu mandar beijo, não precisa ser membro, tá? Eu vou mandar um beijo aqui, ó, pra Cleusa Domingues, de Santo André. Ela não é membro do canal e tá sempre aqui comentando. Obrigado, gata, de todo o meu coração. E na próxima história, se você quiser que eu deixe um beijinho pra você, já sabe, coloca aqui embaixo seu nome e sua cidade. Mais uma vez, se eu continuar falando, eu vou chorar. Obrigado por quem acredita no meu trabalho. Obrigado vocês 3. Nossa, eu fiquei tão feliz. Tem 3 membros no meu canal. Obrigado de todo o meu coração. E já sabe, gata, pra quem quiser ser membro, seja membro aqui embaixo. Agora, chega de falar. Vamos pra ligação? Vou colocar no gancho aqui, porque eu nem disquei o número. Vamos lá, tesouros. Olá. Rosa, quantos anos você tem, flor da noite? 41. 41, você já sabe, você é uma criança, né? Oh, Deus. Mas eu posso. Mas te digo a verdade. Hoje, aos meus 41, eu te digo que eu tô na melhor fase da minha vida. Então, é uma criança madura, mas bem feliz. Mas eu não tenho dúvida. Agora você tá casada ou tá solteira? Tô solteira já fazem 3 anos e meio, quase 4. Então você foi casada. Fui casada 3 vezes. O primeiro casamento se deu de uma forma complicada. Eu era muito jovem, quando eu comecei a namorar com ele eu tinha 14 anos. Uhum. E ele já tinha 28. 28? Não, minto.
Ele tinha. Ele tinha 14, não, ele tinha 28, isso mesmo. Tinha 28 anos. Nossa. Bom, você sabe que isso aí é um E problemão, né? Nem vamos entrar no mérito porque já foi, mas é um problemão. Uma menina de 14 com um é, velho de 28. é verdade. E aí, o que que acontece? Quando a gente, quando a gente começou a namorar, se deu numa situação. Ele era muito lá de casa, era muito conhecido, uma pessoa muito boa. Não posso falar que não é, sempre foi. E eu tinha graves problemas com a minha mãe. Hoje em dia, minha mãe é minha melhor amiga, mas até a gente chegar no ponto que a gente está hoje, demorou muito. E eu tinha muita vontade de sair. E quando eu comecei a namorar com ele, minha mãe deixou, porque a gente só pegava na mão, mas quando a minha mãe saía, a gente ia lá e fazia o que tinha que fazer. Com 6 meses de namoro, eu engravidei. Aí pronto, aí quando eu engravidei, minha mãe literalmente me botou pra fora de casa. E nós fomos morar na casa do irmão dele. Aí entra essa tal concunhada na minha vida. E os primeiros meses de gravidez foram muito difíceis. Eu, além de ser muito nova, eu enjoava muito, eu vomitava muito, eu só queria dormir. E um dia eu acordei e escutei ela falar pra mãe dela: não quero essa menina aqui em casa, não. A menina só dorme, vomita e dorme. E aí eu já fiquei com o pé atrás com ela, mas como eu era muito novinha, só falei pra ele que queria sair de lá. E a gente saiu. Anos depois, aí a gente ficou sem contato, sei lá, 1 ano, 2 anos. E depois eles apareceram, voltaram para essa cidade, que eles tinham ido embora, e foram morar na minha casa. Então, assim, meio que se inverteu o quadro, né? E nesse tempo que eles foram morar na minha casa, a gente criou uma amizadezinha. Aquele ranço que eu tinha dela foi passando, sabe? E aí eu comecei a já ter uma amizadezinha com ela. Passa-se mais uns 2 anos e eu começo a trabalhar na empresa, numa grande empresa. E comecei a trabalhar nessa empresa como serviços gerais e fui crescendo lá dentro. É uma empresa que dá grandes oportunidades. E nisso eu fui crescendo, cheguei no setor administrativo. E um certo dia eu fui na casa desse meu cunhado e ela estava reclamando que eles estavam com problemas financeiros e tudo mais, mas nisso ela já era minha amiga, mas não amiga confidente, mas aquela pessoa que você gostava. Fui lá e arrumei emprego para ela. Ela começou a trabalhar nessa empresa comigo. Dentro dessa empresa eu trabalhava mais ou menos uns 50 homens na produção, e dentro do escritório trabalhava 1 homem e 6 mulheres. E ali a gente era bem legal o convívio ali dentro, só que as outras mulheres, pronto, diziam: Rosa, presta atenção, essa pessoa, se você usa uma roupa tal, essa pessoa quer usar a mesma roupa. Se você coloca um cabelo tal, essa pessoa quer o mesmo cabelo. Só que eu gostava tanto dela, tinha aprendido a gostar tanto, como se fosse uma irmã mesmo, sabe? As minhas irmãs, eu não tinha tanto carinho e tanto amor como eu tinha com ela. Isso foi passando, sei lá, eu acho que a gente trabalhou uns 2 anos, ela sendo a minha melhor amiga ali dentro, eu protegi ela de todo mundo, sabe? Ela era uma pessoa maravilhosa. Nesse mesmo tempo, eu comecei a ter alguns problemas no meu casamento. E devido à bebida, sabe? Ele bebia um pouco. Era uma pessoa maravilhosa, mas bebia e mudava. E não era tão carinhoso, aquele carinho não existia mais. E no trabalho, eu era muito jovem, né? Então, no trabalho, eu comecei a receber algumas cantadas, comecei a receber elogios, coisas que eu não recebi em casa. E fui me deixando, sabe? Fui deixando levar e acabei sendo infiel. É igual eu te falei. Eu cometi muitos erros lá atrás, erros que eu não cometeria hoje, mas também não quero dar uma de santa e falar que não fiz, entendeu? Você Então, traiu ele assim, com quem? oi? Você traiu ele com quem? Pois é. No primeiro momento, eu traí ele com meu gerente. E foi uma relação duradoura, assim. Eu acho que eu passei mais ou menos 1 ano e meio nesse lance aí. E ela, um dia, veio conversar comigo falando que estava tendo um relacionamento com outro gerente. No caso, eu estava com o gerente de administração e ela estava com o gerente da produção. E aí eu, né, achando que era minha melhor amiga, eu também. Aí fui abrir tudo pra ela. Até então eu nunca tinha contado.
E aí abri tudo e ela, então você me entende, não sei o quê. Aí pronto, aí se ela já era minha amiga, ela virou minha alma gêmea, né? Mas ela também era Porque era, casada? sim, com meu cunhado na época, com o irmão do meu marido, Ah, entendi. Então vocês duas estavam sendo entendeu? infiéis. Exatamente, as Uhum. duas. E Uhum. aí, super amigas, né? Porque além de ser concunhadas, ainda tínhamos esse relacionamento lá dentro que uma meio que protegia a outra. Era o que eu pensava, que fique dito. Uhum. E aí, passou-se um tempo, né? E ela. E eu achava que ela só ficava com essa determinada pessoa. Porque eu confiava nela assim, cegamente. Então eu recebia muitos avisos das minhas amigas: Rosa, cuidado, Rosa. Essa pessoa tem algumas atitudes que podem vir a te prejudicar. E apesar de eu achar que todo mundo ali sabia que eu mantinha um relacionamento com essa pessoa, mas ninguém nunca me falava, entendeu? Uhum. Então, ficava por isso. Um determinado dia, ela era essa pessoa, essa minha cunhada, ela era serviços gerais, depois eu consegui transferir ela para recepção. Só que ela ainda fazia as compras para a menina de serviços gerais. E geralmente ela ia com o motorista, com algum motorista que tinha lá. E um determinado dia ela foi com o motorista e ela voltou chorando muito do mercado. E eu me desesperei, porque ela era minha protegida, né? Uhum. E eu falei: fulano, o que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus. Ele tentou me agarrar. E eu disse que não. E ele falou coisas feias pra mim, não sei o que, tananã. No dia desse motorista, que ela disse que o motorista tinha tentado agarrar ela, eu fui tirar satisfação com ele, mas eu fui muito nervosa. Como é que você faz isso? Você é um homem... E aí, olha a hipocrisia, né? Você é um homem casado, né? Hipócrita toda, mas enfim. Fui em cima dele porque eu achei que ninguém sabia da minha vida dupla, né? É, mas você tinha Aí ele vida falou: dupla, mas era consensual. Pelo que ela tava falando, ela realmente ela foi agarrada à força. Era diferente, né? pois é, era o que eu pensei, né? Foi o Uhum. que eu pensei no momento. Aí ele falou: Rosa, você é muito otária. Ele nunca tinha falado assim comigo. Aí eu quis crescer pra cima dele: como assim? Por que você tá falando isso? Ele falou: olha, senta aqui, que eu vou te contar quem é a sua amiga. A sua amiga, ela é, hoje em dia, não sei se é essa palavra que o povo usa por aí, mas é como se fosse marmita de toda a produção. Então é difícil você ver um homem por ali que não tenha ficado com ela. Uhum. A sua amiga conta da sua vida, tudo que você faz, o que você faz lá com o gerente, todos os detalhes, todo mundo da produção sabe. Porque ela conta para cada homem que ela fica. Porque, assim, na época eu era uma pessoa. Eu ainda me considero uma mulher elegante, bonita hoje, mas na época eu era novinha, né? Então, Uhum. assim, magrinha, tadanã. Então, assim, eu tinha muitas pessoas, né, tentando ter um relacionamento comigo. E ela falava para as pessoas que eu só queria chefe, que eu fazia isso, aquilo outro com o chefe, porque eu tinha saído com o chefe e tinha contado para ela. Então, assim, entende? Uma produção de 50 homens sabia do que eu fazia e sabia detalhes da minha vida. Que era tudo que você contava pra ela. Tudo, porque ela era minha melhor amiga, né? Uhum. E o seu marido não sabia que você tinha uma vida dupla. Aí vem o detalhe. Meu marido começou a ficar muito agressivo em casa. Muito agressivo. Mas eu ainda quero voltar nesse ponto dela. Eu caí no choro quando esse motorista me contou isso. E ele falou: olha, ela se relaciona com todo mundo. Você acha que ela é santa? Você acha que ela fica só com fulano de tal? Ela fica com fulano, com cicrano, ela faz isso, ela faz aquilo. E outra coisa, seu marido e o seu cunhado sabem. Seu cunhado chega aqui na porta para deixar ela, te xinga de todo nome. E aí, a puta chegou, não sei o que chegou, a marmita chegou, meu irmão quer ser isso, quer ser corno mesmo, porque não sei o que. Eu tinha sentido que o meu cunhado também tinha mudado, entendeu? Uhum. E aquilo ali caiu para mim como se fosse um boom. Eu fui tirar satisfação com ela. Sabe o que ela me disse? O quê? Aí é onde começa. Que eu era uma burra, que eu era uma tonta, que eu não merecia estar onde eu estava, que eu não merecia o marido que eu tinha, que eu não merecia... Nossa, ela falou coisas tão horríveis para mim que você não tem ideia. E assim, e outra coisa, esse meu gerente, eu já tinha terminado com ele porque alguém ligou para a mulher dele e falou que ele tinha um relacionamento com a Rosa, falou meu nome, viu? Uhum. Falou que ele tinha um relacionamento com a Rosa
e que tava traindo, enfim, tananã. Então, assim, nós dois já tínhamos terminado, ele conseguiu contornar a relação dele lá, mas ele ficou com ódio de mim, porque ele achou que tinha sido eu que tinha ligado. Depois eu vim descobrir que tinha sido ela também. E aí ela falou muitas coisas pra mim, coisas terríveis, falou, assim, ela me colocou de uma forma que eu chorei muito, eu fiquei muito mal, porque eu tinha ela como a minha melhor amiga. Aí as colegas foram me contar, aí todo mundo foi me contar, mas, Ruf, se você imaginar as coisas que essa mulher falava de mim, ela falava coisas que eu fazia, coisas que eu não fazia. Então, assim, O que ela os falava que homens você não fazia? que eu ficava com todo mundo da produção. Ela falava isso pro marido dela. Mas ela não Entendeu? falava que Então, ela também era infiel. nunca, jamais, tá doido? Então, assim, as coisas que ela fazia, ela dizia que eu fazia. E é claro, eu não sou santa, eu tive um relacionamento extraconjugal, mas foi com aquela pessoa, entendeu? Se eu tivesse tido com todas as outras, eu não tinha problema nenhum em falar isso pra você aqui. E assim, eu fiquei chocada, porque o marido dela achava que eu era ela, no caso. Aí eu fui descobrir que ela fazia de trás de container de lixo, que ela fazia em escadaria, que ela fazia no escritório, que ela fazia em todos os lugares. Chegava em casa e falava pro marido dela que tinha o boato na produção, que eu tava fazendo isso e aquilo. Então os boatos que saíam em relação dela, ela contava pro marido. O marido ia lá e fazia o quê? Contava pro meu. Entendeu? Entendi. Só que o meu, apesar de ficar com muitos ciúmes e tudo mais, é como se ele não acreditasse. Então ele nunca chegou para falar comigo, ele nunca chegou para, só ficou agressivo e ficou diferente. Mas a gente já estava meio assim mesmo, porque ele já tinha mudado, então eu não achava que era por esse motivo. Aí, Rufus, eu peguei e comecei, depois que ela me falou isso, eu cortei todo o relacionamento com ela. Falei, não quero mais saber. Cortei, fiquei com muita vergonha, porque na produção, você imagina, Rufus, um monte de homens, 50 homens, saber o que você faz e o que você deixa de fazer? Você E imagina como é que eu ia eles mesmos trabalhar? nunca falaram nada depois que você ficou sabendo? Eles nunca mexeram? Não, depois que eu fiquei sabendo, que eles ficaram sabendo que eu já sabia da história, cada um vinha me contar o que ela falava. Era coisas assim, era coisas que é igual eu te falei, era coisas que eu fazia e coisas que eu não fazia, entendeu? E as que você fazia, você E confirmava ou você não falava nada? não, para as outras pessoas eu me negava até o fim. Nunca falei. Essa minha consciência se deu depois de alguns anos, tá? Até muito tempo eu negava assim, completamente. E aí, só que eu fiquei com muita vergonha, porque eu tinha vergonha dos meus colegas, eu tinha vergonha de trabalhar, sabe? Eu não sei se você imagina como pode ser isso. Ah, claro que eu Sabe? Tem imagino, ainda muito. mais sendo mulher. Exatamente. Então, assim, eu me sentia nua, porque eu escutava piadinhas, sabe? E começou a ficar um clima muito pesado, começou a ficar horrível. Só que eu só me distanciei dela. Até que um dia eu recebo uma ligação. Só que aí, nesse meio tempo, eu contei pro meu marido. Quando eu contei pro meu marido, ele falou pra mim que já tinha ficado sabendo de todas essas fofocas, mas em relação a mim, e não em relação a ela. Você entendeu? contou o que pro seu marido? Que ela andava falando de mim. Que ela dizia que eu ficava com a produção inteira, que nananana. E ele falou que sabia de tudo isso, mas dessa forma mesmo, porque eu contei o que ela fazia, entendeu? Mas você não contou que você tinha sido infiel. De jeito nenhum. Tá. Nesse momento eu não contei. Tá. E aí o que acontece? Um certo dia, e isso já estava horrível o clima, porque ela já era recepcionista, então quem passava as ligações era naquela época de PABX, essas coisas. Quem passava as ligações, quem fazia tudo era ela. Então, assim, o clima estava horrível. Se eu, vamos supor, eu ligava o ar-condicionado ali, ela desligava, sabe assim, tudo para me deixar muito. Eu acho que o que ela queria mesmo é que eu pedisse demissão, porque a situação tinha ficado muito difícil para mim. Como ela já era desse jeito sempre, então ela estava muito confortável, entendeu? Agora, para
mim ficou muito difícil. Até que um certo dia eu recebi uma ligação, passou para o meu ramal direto. E eu já tirei o telefone do gancho e falei, quem é? Ela falou, não se identificou. Aí eu falei, eu já pedi para não passar ligação assim. E ela só virou a cara. Aí eu atendi. Era uma sala aberta e cada um tinha sua mesa. E aí eu atendi a ligação e a voz falou assim, é bom você calar a sua boca. Não sei se é exatamente assim, porque fazem 20 anos. Mas foi mais ou menos esse o contexto. É bom você calar a sua boca porque eu sei onde seu filho estuda. Eu sei o caminho que ele faz, de ida e de volta. Se você ficar falando demais, seu filho vai acordar com a boca cheia de formiga. Nossa. O meu filho tinha 5 anos. Mas de onde veio isso? Que ligação foi essa e por que colocou seu filho na história? Então, eu estava falando para as pessoas ali que eu conhecia que a situação era inversa. Então, eu estava contando o que ela fazia, entendeu? Uhum. Eu já tinha contado para o meu chefe, eu já tinha contado para as minhas amigas. E assim, ela sabia que a única forma que ela teria de me atingir para eu ir para briga cara a cara com ela seria se ela tocasse no meu filho ou na minha mãe. Porque nessa época eu já era muito amiga da minha mãe. Entendeu? Uhum. Rufus, eu fiquei em pânico, eu chorei muito esse dia. E eu fui pra cima dela e falei, você sabe quem passou essa ligação? Ela, não sei o que, só que a voz, apesar de ter modificado a voz, eu achei parecida com a voz da irmã dela. E eu falei, qual foi o número que ligou? Porque no PABX aparecia, né? Uhum. Aí ela falou, não, ligaram a cobrar, não sei, tananã. Aí eu falei, ligaram a cobrar, eu peguei, aquela época chegava a conta de telefone, não sei se você lembra. Mas a conta de telefone chegava, eu marquei o horário, marquei o dia. Eu ainda fui muito fria. Mas assim, tinha pensado em ir na delegacia, tinha pensado em fazer tudo, mas fiquei quieta. Parei de falar dela, porque eu imaginava que tinha partido dela. E esperei a conta chegar. Dito e feito. Quando a conta chega, o número de telefone era da cidade, porque foi uma ligação a cobrar, né? Uhum. Era da cidade que a irmã dela morava, no interiorzinho. Aí eu falei, matei a charada. Agora você me paga. E aí passei uns dias observando ela, eu vi ela no telefone dando muitas gargalhadas, vi ela saindo com o pessoal e tudo mais. Eu falei, agora você me paga. E o marido dela do lado dela, né? Porque o marido dela pensou que, assim, a mulher dele jamais faria isso. Eu falei, pois então eu vou te mostrar. Peguei um jornal, esse negócio de internet não existia, como hoje em dia. Peguei o jornal e procurei, isso eu tava na flor do ódio. Procurei um detetive particular. Achei uma tirinha lá, detetive particular, traição, taranana, marquei, era uma mulher. Sentei e contei pra ela o que ela tinha feito na minha vida. Nessa época, meu casamento estava um inferno. Você não tem ideia. O meu irmão e o meu padrasto estavam sem falar comigo. Pra você ver o estrondo que isso fez. Porque o meu padrasto, ele tinha uns amigos que trabalhavam ali, porque minha mãe tinha um bar logo acima, entendeu? Uhum. Então essa conversa, ela difundiu. Eu estava vivendo assim um inferno, você não tem ideia. E aí, eu peguei e liguei para essa detetive particular e falei para ela o que estava acontecendo, a gente se encontrou. Eu falei, quanto que é para você seguir ela? Ela falou, olha, Rosa, se eu for seguir ela, vai ficar tanto por dia e tananã. Era assim, era longe demais do que eu recebia, sabe? Não dava. No entanto, o que a gente pode fazer? Ela é tão volúvel do jeito que você está falando, se um homem ligar para ela, falar que achou a voz dela bonita e marcar um encontro, ela sai? Eu falei, sai. Ela falou, pronto, então eu faço isso por você, só que você vai ter que pagar um motel, você vai me pagar como se fosse um salário mínimo hoje, viu? Uhum. Então é como se fosse mais ou menos um salário mínimo hoje, para que essa pessoa pegue ela, leve para o motel, eu tiro foto, eu faço tudo, a gente entrega. Eu falei, beleza. No outro dia, o telefone toca, aí ela atende, a pessoa, tá, foi um erro, nossa, como sua voz é bonita, não sei o quê. Naquele mesmo minuto, o cara conseguiu marcar de encontrar com ela, numa primeira tentativa. Ela aceitou sair com desconhecido. Oxe, na hora. Uhum. Na hora. E aí, marcou o lugar de ir buscar, e a detetive foi atrás, filmou tudo, filmou ela entrando no carro, seguiu o carro, filmou o carro entrando no motel, e filmou o carro saindo do motel. O cara quem arranjou foi a detetive. Foi a detetive.
detetive, exatamente. Tá. Ele trabalhava com ela. Eu falei, mas isso não serve pra mim. Ela pode dizer que montagem, pode dizer pro marido que não era ela dentro do carro, qualquer coisa pode acontecer. Ela falou, então a gente vai fazer o seguinte, você me paga de novo esse valor, olha só o tanto de dinheiro que eu gastei. Você me paga de novo esse valor, ela vai pro meio do mato, tranquilamente, pelo que a gente viu. Então eu falo pra ele pegar ela na hora do almoço, levar no meio do mato, eu fico escondido, lá eu faço a filmagem. Falei, beleza. Foi no oral, não teve penetração, mas foi no oral, mostra ela fazendo, Ela mamou mostra ele. ele jogando na cara. Totalmente, mostra ele jogando na cara dela, lambendo, mostra tudo. Isso na hora do almoço. E aí, consegui fechar. Ela me entregou a foto, me entregou a filmagem. Dela mamando. Só que eu fiquei com dó. Só que eu fiquei com dó. Você acredita que eu fiquei com dó? Você tava fazendo Fiquei com tudo dó. isso por quê? Porque eu tava com muito ódio. Eu acho que eu tava me sentindo muito traída pelo que ela fez comigo, mas principalmente pela minha vida ter acabado, né? Porque você não imagina o inferno que eu tava vivendo. Sabe o que é você ser apontada dia e noite? Claro, não tiro a consequência da ação, ato, né? Porque se eu não tivesse feito, eu não tava passando por isso. Mas, tipo assim, eu tava sendo julgada pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. E porque aí eu também fiquei ela assim. ameaçou seu filho e ela posava de santa como se só você tivesse feito uma coisa errada, né? Nossa, e a vida dela tava maravilhosa, porque todo mundo acreditava nela, ela dava gargalhada na minha cara, sabe? Ai, tava um inferno. Só que eu fiquei com dó, porque quando eu assisti as cenas, eu falei, ele vai matar ela? Fiquei com dó. Guardei, fiquei sofrendo lá meus dias e recebo outra ligação. Parece que você é covarde, né? Alguma coisa dizia assim. Mas eu também, além de saber onde seu filho estuda, eu sei onde sua mãe mora. Aí pronto, era o que eu precisava, né? Aí eu peguei, o que eu pensei em fazer? Falei, agora você me paga. O que eu pensei em fazer? Eu acho que ela estava me vendo muito quieta, e ela estava me vendo sofrendo, e ela estava querendo me fazer, porque eu não acredito que ela faria mal, viu? Eu vou ser bem sincera. Eu não acredito, se bem que ninguém conhece ninguém. Mas eu não acredito que ela faria mal. Mas eu acho que ela queria me ver fundo do poço mesmo, sabe? Eu fiquei desesperada, né? Quando eu vi isso. Mas era o que eu precisava para botar meu plano em prática. Aí eu fui atrás de uma faixa. Procurei saber quanto que era uma faixa para colocar na frente do trabalho do marido dela e na frente do nosso trabalho. Ela ajoelhada, mamando. Nossa. E aí, eu vi que ficava muito caro. Naquela época eu já tinha gastado muito dinheiro. Aí eu falei o seguinte, não, então imprime para mim algumas fotos, como se fossem alguns folhetos. Pronto, e eu mandei um motoboy entregar uma carta para ele. E tava ela mamando. A foto dela. Aí no outro dia eu chego para trabalhar, ela não tá no trabalho, já tinha pedido, o patrão disse que ela pediu demissão. Aí o marido dela surtou. Disse que ia matar ela disse que pegou criolina, disse que ia tomar e ia se suicidar. Chegou no trabalho no outro dia, pedindo as contas, pelo amor de Deus, que ia embora porque tinha tomado 1 litro de álcool, que estava morrendo, que ia se suicidar. Você não imagina o rebugue nisso? Separou do marido, no primeiro momento disse que separou do marido, disse que bebeu a gasolina, o trem dela lá, ela foi embora, no outro dia ela não apareceu mais na firma, foi embora para a cidade dela do interior, o marido ficou por ali, 1 mês depois foi atrás dela e estão juntos até hoje. Estão juntos até hoje. Você fez isso movida pela raiva e por querer se vingar dela ter exposto você. Eu acho que o fato dela ter me exposto não doeu tanto como o fato dela ter ameaçado minha mãe e meu filho, entendeu? Mas você tava com muita raiva quando você fez isso. Nossa, eu tava com ódio. Eu fiquei sem salário por 2 meses. Um salário mínimo. Pra mim era muita coisa esse tempo. Eu gastei meu dinheiro. Só que aí, assim, eu fiquei um pouco frustrada. Porque o que eu queria era que ele tivesse se separado dela, entendeu?
No mínimo, foi o que eu queria na hora, era o que tivesse acontecido. Eu não queria que ele batesse, né? Mas eu achei que ia bater, tá? Eu não tive nenhum pudor em achar que isso ia acontecer, não. Mas não. Ele se separou dela, ela foi embora, e é isso, Lutz. Mas em que momento você contou pro seu marido que você tinha traído ele? Aí, igual eu te falei, são tantas histórias quando eu coloquei lá pra você um resumo. A gente ainda ficou junto, mais ou menos uns 3 meses. Acho que foi mais ou menos isso, uns 3 meses. E aí, ele pegou algumas conversas, sabe? Mas aí eu já não tava mais com a pessoa, igual eu te falei. Mas ele pegou, eu não sei onde, eu não sei se foi no meu celular, porque apesar da gente não estar juntos fisicamente, a gente ainda trocava mensagens, entendeu? E aí foi onde a gente se separou. E aí foi onde eu contei pra ele que realmente eu tinha traído, mas tinha traído com determinada pessoa e não com toda a produção, como ela dizia, entendeu? Então o motivo do divórcio foi que você traiu ele. Exatamente. Então aí você ficou sem o seu marido, porque você traiu ele, se separou, e também sem nenhuma amiga. Mas aquilo não era uma amiga, né? Venhamos e convenhamos, né, Lucas? Mas você ficou sozinha, você não confiou mais em ninguém depois. Até hoje. É muito difícil falar sobre isso ainda, porque hoje eu conto lindo, hoje eu conto assim, mas foi uma coisa que me traumatizou tanto, porque pra mim, eu tinha mais consideração por ela do que pelas minhas irmãs. E assim, eu recebi tantos avisos da minha própria mãe, minhas amigas, e eu não conseguia enxergar. Então, hoje em dia, eu falo muito para as pessoas que estão ao meu redor que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente chama de amigo e com o que a gente coloca dentro de casa. Sabe? Porque os sinais, eles são muito claros e às vezes a gente passa por cima disso. Vamos supor que ela realmente fosse capaz de fazer o que ela me ameaçava, entendeu? Nesse primeiro momento, eu acho que a lição que me veio mesmo foi sobre amizade. Tanto é que eu sou uma mulher hoje de 41 anos e eu conto nos dedos quantas pessoas eu chamo de amiga. E são da minha família. Entendeu? Então, assim, amizade para mim se tornou um tabu e eu não tenho amigos. Posso falar isso para você literalmente hoje em dia. Saio sozinha, vou no cinema. Se eu quero comer alguma coisa, eu vou comer sozinha. Mas eu não tenho amizades. Não vou na casa de ninguém, não trago ninguém para minha casa. Então, assim, a lição maior que eu tirei dessa história foi isso, porque eu sofri muito. Agora, sobre traição, no segundo momento, foi onde eu entendi que a traição ela é maléfica de verdade para a pessoa que trai, sabe? Porque a gente acaba sofrendo, a gente acaba se machucando, eu acho que duplamente, porque você maltrata aquela pessoa que você diz amar e que ama você, e maltrata a si mesmo. Porque quando você é infiel com a outra pessoa, você não pode esperar que você seja fiel com você mesma, né? E descobri com essa história que eu sou uma pessoa vingativa. Eu espero não ser nunca mais. Mas uma coisa que eu entendi também é que você pode ser coisas muito ruins quando você é atiçado a isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações, porque podem sair do controle, né? E pode acabar prejudicando de fato uma vida. Você já parou para pensar que se esse homem fosse um homem agressivo, ele podia até ter matado ela? Pois é, eu tô pensando isso desde a hora que você contou. E eu acho que eu nunca teria me perdoado se isso tivesse acontecido, porque eu queria que ela sofresse, mas eu não queria que ela morresse. Mas aí os meus atos... Você já imaginou se eu tivesse colocado a faixa lá na frente? O tanto que isso poderia ter ridicularizado ele, ao ponto dele querer fazer justiças e querer vingar a honra. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações, sabe? E deixar bem claro que eu não era santa. Eu não fazia tudo aquilo que ela falava, mas eu não era santa. Então, eu acho que a gente tem que entender que toda ação tem uma reação. Se você não quer ser apontada, se você não quer ser julgada, se você não quer ser cobrada,
procura não fazer por onde, né?